Oi, gente! Bom, no vídeo de hoje eu vim contar como foi todo o meu processo de gravidez, até eu engravidar, quais foram as dificuldades, tudo que eu passei, eu vou dar todos os detalhes pra vocês. Bom, pra começar, eu já falei pra vocês um pouco, assim, no outro vídeo, que quando eu decidi... Na verdade, o Bruno ficou preparado antes que eu, pra gente ter filho. E eu tava um pouco tensa ainda, com trabalho, com tempo, se era a hora certa. Acho que a gente nunca se sente muito preparada, né? A gente dá aquele medinho do tipo, tô preparada, não tô? Mas enfim, aí eu fui pensando, e aí, quando foi em dezembro do outro ano, do ano retrasado, a gente começou a conversar e falamos, vamos liberar. Então, no Réveillon, a gente já tava, assim, fazendo super planos. Esse ano a gente vai engravidar, sabe? A gente tinha certeza disso. Quando foi janeiro, eu comecei a pensar e falei assim, vou parar minha pílula. E só pra voltar um pouco, eu tenho ovário policístico. Acho que chama Síndrome de Ovários Policísticos, SOP, pra quem conhece. Desde quando eu menstruei a primeira vez, eu menstruei uma vez. Aí eu demorei 1 ano pra menstruar de novo. E a minha médica, na época ginecologista, já detectou que eu tinha ovários policísticos. Então, o que isso significava? Na verdade, significava que meu ciclo era completamente irregular. Eu tinha bastante testosterona, né, que é o hormônio masculino. Então, você toma pílula, na verdade, pra controlar o ovário policístico. A pílula não cura e nem trata a doença, ou síndrome, não sei como é que chama isso. Então, desde quando eu menstruei, que eu menstruei a primeira vez com 13 anos, eu comecei a tomar pílula com 14 anos, não foi por causa de relação sexual, nada disso, foi simplesmente porque eu tinha ovário policístico. Então, quando eu fui parar a pílula, eu sabia que eu tinha ovário policístico, e na época eu já mudei de médico pra um médico obstetra, e ele me orientou o seguinte: para a pílula e vamos sentir, tipo, espera menstruar, espera seu ciclo regularizar, talvez demore um pouquinho e tudo mais. Bom, então eu parei a pílula quando foi, acho que em janeiro já eu parei a pílula. E aí eu comecei a tentar, né, entre aspas. Fiquei pensando, vou tentar. Então a gente começou ali na internet, período fértil. Então quando você para a pílula, você tem que esperar menstruar pra daí ter o seu período fértil. Enquanto isso, a gente ia treinando normal, como qualquer casal. Enfim, eu não menstruei. Deu uns 30 dias por aí, eu não menstruei. Aí eu falei, pronto, tô grávida. Aí eu comprei aqueles testes de farmácia, comprei de várias marcas e comecei a fazer o teste. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, tava dando negativo o teste, aí eu falava, bom, mas esse teste também às vezes dá negativo e é falso negativo. Enfim, eu fui esperando um pouco, aí fazer mais teste, aquela expectativa, porque eu não tinha menstruado, e no fim das contas passou uns 50 dias e eu não tinha menstruado, e os testes todos dando negativo, e aí eu liguei pro meu médico e falei, olha, aconteceu isso e agora? Ele falou, vem aqui, vamos ver. Aí eu fui lá, ele tinha ultrassom na consultório dele, aí ele olhou lá no ultrassom e ele falou, olha, nem sinal de você menstruar, e você não tá grávida, meu endométrio tava fininho, e meus ovários estavam cheios de cisto, muitos cistos, ou seja, só de eu ter parado a pílula por 1 mês, 50 dias sei lá, meus ovários já encheram de cisto, então o ovário policístico tava bem forte ainda, bem pesado. E ele falou, vamos dar um tempo pra ver se seu ciclo regula, eu vou te dar um remédio pra você menstruar, você vai menstruar e vamos ver se assim ele entra nos eixos. Bom, eu tomei um remédio pra menstruar e fui levando. E aí eu fui percebendo que eu não menstruava, não ovulava, não menstruava. Eu voltava no médico, ele falava, realmente você não tá ovulando, nem sinal de você ovular, nem sinal do seu endométrio engrossar, nem sinal do seu corpo pegar, né, no tranco. Então, isso foram meses da gente tentando naturalmente ver se meu ciclo regulava e ele não regulava. Então, muita gente me pergunta, por que você fez FIV? Aí eu vou contar todo o processo pra vocês entenderem. Então, nesse meio tempo, eu fiquei acho que uns 5 meses aí, entre o meu ciclo regular, não regular, e meu médico me deu um remédio por boca pra ver se assim estimulava a ovulação, porque meu problema era, eu não ovulava, consequentemente, eu não menstruava. Então, meu ciclo não pegava. Aí ele me deu um remédio por boca e falou assim, você vai começar a tomar esse remédio, é um hormônio, né, mas é um hormônio mais fraco, enfim, que faz com que você estimula a ovulação no corpo da mulher. Aí eu comecei a tomar esse hormônio, acho que foi em junho, nada acontecia, não menstruei também, não aconteceu nada, não fez nem cócegas no meu corpo. Aí eu fui no consultório dele, depois de 1 mês tomando esse remédio, depois de 2 meses tomando esse remédio e nada. Então meu ovário policístico, ele é bem chatinho. Daí tem níveis, né, de ovários policísticos. Eu tenho várias amigas com ovário policístico, se você tiver ovário policístico, não fica tensa. Pode ser que você engravide normalmente, pode ser que o seu nível seja mais fraco, o meu era bem forte. Eu não menstruei por 2 meses, não aconteceu nada, não ovulei, nada. Então ele falou, agora, pelo visto, o seu corpo realmente precisa de um estímulo maior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um estímulo por injeção. Então eu tinha que tomar injeção na minha barriga pra estimular a ovulação dessa forma. Então antes de decidir fazer a FIV e tudo mais, ele falou, vamos fazer um negócio que chama coito programado. O que é o coito programado? É um nome horroroso, né? Mas nada mais é do que transar com a hora marcada no período fértil. Então você toma as injeções na barriga, você mesma se aplica.
básica. Na época eu fiquei tensa, porque eu falei, gente, como é que eu vou aplicar uma injeção em mim mesma? Mas aí no fim eu vi que a agulha era pequenininha, e aí eu peguei o jeito, ele me ensinou e tudo mais. E eu tinha que tomar a injeção todos os dias na minha barriga, todos os dias de manhã, e tem um horário certo que você tem que tomar, você tem que ser super regrada quanto a isso. E aí nesse meio tempo, você vai indo no médico, ele vai vendo se você tá entrando no período fértil, se você tá ovulando, se você não tá. E quando você começa ou tá quase ovulando, ele já manda você fazer a relação sexual, e aí ele fala mais ou menos os horários. Não é bem assim, tipo, 3:30 da tarde você vai transar, não é isso. Mas é assim, sei lá, hoje à noite você vai ter relação com seu marido, amanhã de manhã você não tem, aí amanhã à noite você tem, ele vai orientando dessa forma. Então na época foi assim que a gente fez, eu comecei a tomar as injeções você compra, você guarda na geladeira, é super caro, tipo, eu fiquei passada. Vem um negocinho cheio, a agulha vem cheia, né, do produto, e você vai aplicando as doses que ele vai mandando. Então você gira o negocinho e você vai aumentando as doses ou não, de acordo com o que o seu médico orienta. E, meu, é caro, era tipo quase R$3.000, um negocinho desse, tá? Então compramos, eu comecei a me aplicar. No começo eu vou dizer que eu achava que ia ser mais difícil do que foi, porque, tipo, era uma agulha pequena. Você vai assim de uma vez, conta até 3, pum, vai e consegue. Depois começa a barriga a ficar muito dolorida. Isso que acontece, a barriga começa a ficar muito dolorida, você começa a ficar cheia de hormônio, porque isso nada mais é do que hormônios, uma bomba de hormônios pra você, né? Eu comecei a ter os efeitos dos hormônios, sabe? Eu comecei a ficar muito inchada, os ovários incham pra caramba, principalmente no meu caso, como eu tenho ovário policístico, o que meu médico falou eu vou dar doses fracas e aí conforme o corpo vai respondendo, a gente vai vendo. Só que ele foi tendo que aumentar, porque como o meu ovário policístico é muito chato, nada acontecia, foi assim que acontece, você precisa ovular. Então um folículo tem que ser dominante e ele tem que começar a crescer e ovular, pra começar o processo de ovulação. E não acontecia isso, todos começaram a crescer meio que ao mesmo tempo. Então o que aconteceu nesse meio tempo? Ele foi vendo que um ia ovular, de repente ele viu que o outro ia ovular. Eu ia ovular de uns 3 ou 4 nesse processo. Vou dizer pra vocês, é zero romântico na hora de ter a relação, porque você tá com dor, você tá inchada, sua barriga incha, você fica cheia de espinha, seu cabelo cai, tipo, não é uma coisa fácil, assim, você não fica no melhor das suas situações, mas tudo pra aquele propósito que eu tinha, então eu fui em frente e tudo mais. E o que aconteceu? Eu tive a relação programada e tal, só que como eu comecei a ovular de muitos, o meu médico falou, porque se você ovular de muitos e você tiver relação e você engravidar, pode ser que você engravide de 3, de 4, então era muito perigoso. E ele falou, e ainda por cima, os seus ovários estão muito grandes, pode ser que você tenha um negócio que chame hiperestímulo ovariano, a síndrome do hiperestímulo ovariano. Basicamente quando você estimula o ovário, ele estimula muito, demais, e aí fica com muitos folículos dentro do ovário, e aí pode acumular líquido na sua barriga, e isso pode ser super grave, pode desbalançar seu potássio, você pode parar na UTI, é super sério. Então ele mandou parar tudo. Então imagina a minha frustração. Como ele deu doses fracas no começo, pra mim o processo que normalmente demora pra uma pessoa normal 10 dias, pra mim demorou tipo quase 30 dias. Então esse foi um mês meio perdido, que eu comprei aquela agulha cara, que eu tomei todos esses hormônios e que foi perdido, foi em vão. Daí meu médico pediu pra eu esperar um mês pra tentar de novo essa história do coito programado, porque ele falou que deu muita reação, os hormônios, eu tinha que esperar os ovários desincharem. Quando os ovários incham demais, eles têm o risco de torção. Então se você torce o ovário, você tem que tirar o ovário, é super sério. Aí esperei aquele mês que não passa, que você fica ansiosa e não sei o quê. Bom, aí chegou um mês que eu ia começar de novo, então fui empolgada, positiva, né? Vamos lá, vamos começar de novo, todos aqueles hormônios, aquela coisa. Porque meu corpo, ele era assim, ele não responde, de repente ele, pá, respondeu tudo de uma vez. Então meu médico falou, dessa vez, eu já vou ajustar as doses pensando que seu corpo é assim. Porque ele sabia que ia demorar, mas uma hora ia responder, então ele fez tudo muito leve, assim. O que acaba demorando mais, que é muito chato, porque o processo que era pra demorar, como eu falei, 10 dias, pra mim sempre demorou 30, 40 dias, foi super intenso. E aí eu fui tomando as injeções, fui não sei o que, aí quando finalmente começaram a crescer, ele viu que ia acontecer a mesma coisa de novo. Aí ele falou assim, da outra vez você quase entrou em hiperestímulo. Dessa vez, você vai entrar em hiperestímulo, tipo, o seu corpo tá reagindo dessa forma. Então minha indicação pra você vamos coletar esses óvulos e vamos fazer um congelamento de embriões, vamos começar o processo da FIV. Eu falei, gente, FIV, o que é FIV? Eu nem sabia direito. Aí ele falou, fertilização in vitro. É quando você coleta os seus óvulos, coleta os espermas do seu marido, espermatozoides, junta isso no laboratório fora e faz os embriões. Aí eu fiquei, meu Deus! Tipo, eu ficava pensando naqueles filmes, aquelas mulheres que ficam enlouquecidas tentando, e você nunca vai imaginar que você vai ser uma delas. E eu nunca tinha escutado ninguém próximo de mim que fez FIV. Eu comecei a procurar na internet e não achava pessoas falando sobre isso. Até por isso eu decidi dividir com vocês, porque eu me senti muito sozinha, assim, na real. Eu não contei pra nenhuma amiga minha, eu ficava muito na minha, assim, querendo viver isso particularmente sozinha. Lógico, com meu marido, com a minha família, nessa altura, minha família já sabia. Eu chorava e falava, mãe, é zero romântico, porque a gente vai fazer em laboratório, nosso filho. Aí minha mãe falava, minha filha, e transar com a
marcado é romântico? Desde quando? Com dor, com ovário grande, não sei o quê. Poxa, no dia que você colocar, ele vai estar lá segurando sua mão, vai ser super especial e tal. Eu falei, verdade. Aí eu comecei a ficar mais tranquila quanto a esse assunto. E eu vi que, na verdade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa coisa de romântico, não romântico. O que é romântico é você querer construir sua família, não é como você vai fazer. E aí ele falou, então, nesse processo, então, muda um pouco. Tem um outro processo lá. Eu não quero entrar muito em detalhe, porque eu acho que isso é médico que tem que falar pra vocês. Mas, bom, basicamente, fui tomando as injeções. E ele falou, quando começarem a crescer, a gente vai tomar outros remédios. E aí a gente vai coletar seus óvulos. Quando você coleta os óvulos, se você não tem o hiperestímulo, se tá tudo certo, em 5 dias, de 3 a 5 dias, você pode colocar o embrião fresco dentro da barriga. Se você tiver alguma complicação, se tiver hiperestímulo, não sei o que, aí não pode colocar. Então, eu tava super ansiosa, porque eu falei, gente, talvez eu coloque já, talvez seja esse mês. Eu ficava super ansiosa, assim, esperando o momento. Então, sabe, já planejando, já fazendo sonhos, aquela coisa. Tudo você fica planejando, fazendo sonhos, desmarquei coisas de trabalho, porque eu falei, vou ficar grávida, sabe? Tipo, aquela coisa. Aí foi crescendo meus óvulos, tudo tava dando certo, mas aquela coisa, bomba de hormônios, minha barriga inchava muito, gente, muito, maior do que hoje que eu tô grávida. E meus hormônios à flor da pele, as pessoas convivem mais comigo, tiveram que me aguentar, porque eu tava assim, um saco, eu tava chata, eu tava triste, tipo, ao mesmo tempo, é tudo muito hormonal, né? Meus ovários, só pra vocês terem noção, o ovário normalmente tem 3 centímetros, os meus ovários chegaram a 12 centímetros, cada um, eles até escondiam meu útero de tão grandes que eles eram. Então era muito assustador, assim, tava muito grande, eu sentia muito incômodo, muita dor. Então ele falou, vamos fazer a coleta e como eu te falei, se você tiver indício de hiperestímulo, não vamos colocar agora, ok? Bom, você vai na clínica, eu não vou falar o nome da clínica que eu fiz as primeiras vezes, porque hoje em dia eu troquei, depois eu conto por quê. Mas aí eu fui na clínica, você vai lá, você toma a anestesia tipo de endoscopia, uma anestesia rápida, mas que você dorme, então você tá dormindo no procedimento. Aí quando ele fez o procedimento, ele me acordou, ele falou assim, olha, deu tudo certo, eu tirei 22 óvulos, mas você tá com hiperestímulo, então a gente não vai poder colocar. Bom, quando ele falou isso, eu chorava, berrava, falava, pelo amor de Deus, coloca. Eu não tô sentindo nada, porque lógico, eu tava meio anestesiada, meio grog. Ele falou, você tá com líquido na sua barriga. Não existe a chance de eu colocar, não é prudente, não é perigoso pra sua saúde, pra você. Aí o Bruno falava, você tá louca, você não vai colocar agora mesmo. Enfim, então a gente vai ter que congelar e depois a gente vai fazer a TEC, que é a transferência de embriões congelados. E tudo isso eu fui aprendendo ao longo de todo o meu processo. Daí eu fiquei super triste, gente. Eu cheguei em casa, eu chorava, porque eu tinha certeza que eu ia colocar em 3 a 5 dias. E não, meu sonho de novo foi por água abaixo, eu tive que esperar mais um pouco, tive que adiar de novo. Fiquei muito arrasada, mas quando eu cheguei em casa, gente, eu tava com uma dor tão grande na minha barriga, tão grande por causa do hiperestímulo, um líquido na barriga, eu deitei, assim, eu não sabia que não podia deitar, e o líquido vinha pra cá. Gente, eu comecei a ter uma dor, caiu minha pressão, eu quase desmaiei de dor. Aí eu fui no médico, ele falou, olha, você tá por um triz de pro hospital. Então, assim, saiba que isso é muito sério, você precisa ficar de repouso absoluto, você não pode se mexer, seus ovários estão enormes, estão gigantescos. Eu falei, por quanto tempo? Ele falou, isso aí demora pra passar, você vai ficar, tipo, no mínimo 1 mês de repouso. Eu falei, o quê? 1 mês de repouso? Ou seja, eu estava com uma barriga deste tamanho, não ia engravidar agora, não deu certo, tipo, deu certo o negócio dos óvulos, mas não deu certo que eu queria colocar logo, e eu ia ter que ficar de repouso por muito tempo. No fim das contas, eu fiquei de repouso por 3 semanas. 3 semanas de repouso absoluto na minha casa, assim, sem fazer nada. Eu tive que inventar no trabalho que eu tava com intoxicação, que eu tava com bactéria, sei lá o que eu tava, porque, tipo, né, não podia falar. E todo dia eu acordava e eu achava que nunca ia passar, mas passa, gente. Se alguém for passar por isso, se alguém passou por isso, sabe que passa, uma hora passa. Depois dessas 3 semanas eu comecei a voltar devagar e eu comecei a ficar bem e tudo mais. Nesse meio tempo, eles congelaram, eles fizeram nossos embriões, né, e congelaram. Então, dos 22 óvulos, 11 eram maduros. Os outros 11 não funcionavam. Então, dos 11 maduros, eles fecundaram e 8 ficaram fecundados. 8 se tornaram blastocistos, né? Então, o blastocisto é do 5º dia dos embriões já fecundados. Então, ele começa, aí todo aquele processo, no 5º, 6º dia, ele vira um blastocisto. Então, os 8 viraram blastocistos, aí tem as classificações de cada um. Muitos eram ótimos, excelentes, então a gente ficou super feliz de ter bastante, que eu sei que tem gente que passa por todo esse processo e consegue às vezes não consegue nenhum. E aí, nisso, eu já tava querendo me recuperar logo dessa história do hiperestímulo, eu nem tava mais preocupada com esse negócio de engravidar logo. O que eu queria era realmente poder sair de casa, poder viver de novo, né? Enfim, então aí finalmente consegui, isso era mais ou menos a época do Réveillon. Fui viajar com os meus amigos, fui viajar com a minha família, foi um momento muito gostoso, foi bom porque eu me recuperei bastante. Então, no final de janeiro era pra gente colocar, então eu tava super empolgada quanto a isso, e pra colocar, gente, ele tem que preparar seu corpo, então ele tem que imitar pro seu corpo que você tá tendo um processo natural, e depois ele joga direto os embriões, ou os embriões, depende de quanto você quer colocar, no útero. Então, pra preparar meu corpo, ele tinha que engrossar meu endométrio. Pra engrossar meu endométrio, ele tinha que me dar estrogênio, que é um hormônio que ajuda
ajuda a engrossar o endométrio. Com patches, né, de colar. E aí, meu endométrio demorou pra engrossar. E às vezes ele engrossava, às vezes ele afinava. Gente, isso foi um processo também muito chato, porque assim, você tá super empolgada pra fazer. E pra mim, demorou também. O que demora normalmente uma semana, 10 dias, demorou 20, quase 30 dias pra engrossar meu endométrio. Mas tudo bem. Eu fui lá, vambora, vamos fazer. Eu ia nele, aí ver se engrossou, ver se não engrossou, enfim. Aí chega o dia que você vai na clínica, bem tranquila. Quer dizer, eu tava super ansiosa. Eles escolhem, o embriologista escolhe lá os 2 embriões mais classificados. Pra minha idade, eles falam que é pra pôr 2, pra ter mais chances de pegar um. Apesar de todo mundo achar que quando você coloca 2, vem gêmeos, não é bem assim. Mas assim, quando você coloca, você faz uma FIV, a chance de você engravidar de 1 é 60%, se eu não me engano, ou 50 e poucos por cento. Não é tão alta assim. Aí no dia, coloquei, aí super expectativa e tal. Eles mandam você fazer repouso de 1 dia. Eu fiz repouso de 2. Depois eu posso falar mais sobre esses cuidados e tal, o que eu mudei na minha FIV que deu certo, enfim. E aí eles falam que você tem que esperar 12 dias pra ver se você tá grávida ou não. Então, eu esperei, eu tava esperando que eu ia esperar os 12 dias, mas vocês acham que eu aguentei? Quando foi lá pelo 8º ou 9º dia, eu já fiz o teste de farmácia aqui em casa, porque eu tinha que fazer o teste de sangue com 12 dias. Aí eu fiz o teste de farmácia aqui em casa e deu positivo. Bem fraquinho, a linhazinha bem fraquinha, mas aí já fala que é positivo. Aí eu, ai meu Deus, não contei pro Bruno, não contei pra ninguém. Fiz no dia seguinte de novo, aí foi um pouco mais forte. Aí no 3º dia eu fiz aquele que tá escrito grávida, X semanas ou não grávida, né? Aí eu fiz aquele, falei, vamos lá, vambora, se tá positivo vai dar. Aí eu fiz aquele, deu grávida. Aí eu passei minha vida inteira pensando como que eu ia contar isso. Bom, eu achei que eu ia fazer uma mega surpresa pro Bruno, não. Saí correndo do banheiro, tô grávida e não sei o que, e super feliz. Então isso foi mais ou menos final de fevereiro, não lembro direito. Fiquei grávida, fiquei muito feliz. Aí depois eu conto pra vocês o que eu fiz pra cada familiar, pra descobrirem, pra não sei o que. Eu tava muito feliz, eu tava radiante. Só que meu médico sempre falou pra mim na época, olha, existe uma estatística que 1 em cada 5 mulheres perdem, 2 em cada 5 mulheres perdem. É super, enfim, grande essa estatística. Mas eu falei, depois de tudo que eu passei, gente, eu não vou entrar nessa estatística. Eu fui, fiz 3 ultrassons. Quando você faz tratamento, os médicos ficam mais legais, assim, no sentido de deixar você fazer vários ultrassons. Pelo menos esse médico deixou. E aí eu fui fazer vários ultrassons, vi crescendo e tal. Eu lembro que tinha um saco gestacional e o outro tava meio fraquinho, meio pra baixo. Ele falou, só um vai pegar. Eu falei, ai, tá bom, tá ótimo, tô feliz, é um só. Tudo bem, que venha com saúde e tal. E eu tava muito feliz. Bom, quando foi na 7ª semana, eu descobri que não tava indo bem, não tava evoluindo como deveria. Quando era pra gente já escutar o coração, a gente não escutou. E aí meu médico falou pra gente que a gente provavelmente ia perder. E aí foi um momento, assim, horroroso, muito difícil mesmo. Quando você faz a FIV, você toma muitos hormônios também, enquanto você engravida, pra você poder segurar a gestação no começo, porque o seu corpo não produz. E eu tava tomando hormônio, eu tava, de novo, com hormônios da flor da pele. E eu fiquei muito mal, muito mal. Aí ele falou, espera uma semana, eu vou confirmar pra você. E aí eu esperei uma semana e na 8ª semana ele realmente falou, você vai perder, para tudo que você tá tomando e vai provavelmente sair de você naturalmente. E foi um momento muito difícil, eu posso fazer um vídeo só sobre isso pra dividir com vocês com mais calma. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, muito mesmo, eu vivi esse luto, né? Eu não esperava que era tão difícil e depois a gente fala isso em outro vídeo, eu não vou entrar em detalhes sobre essa perda agora. Mas eu também sabia que eu tinha que erguer a cabeça e continuar, porque se eu desistisse, eu não ia viver meu sonho. Então, eu dei o tempo da minha tristeza e já falei, quando que a gente pode começar de novo? Bom, como eu perdi, de fato, meu corpo expeliu, eu não precisei fazer curetagem, eu não precisaria esperar muitos meses. Eu poderia esperar 30 dias e já começar a preparar o corpo para a próxima tentativa. E fui me recuperando nesse meio tempo e aí, depois de 30 dias, comecei de novo a preparar meu endométrio. Nisso me indicaram acupuntura especial para fertilidade, não sei o que. Comecei a fazer essa acupuntura, comecei a ler mais sobre isso. E aí fui fazendo, comecei a preparar o endométrio tudo de novo, aquela história dos hormônios e tudo mais. E aí meu endométrio engrossava, depois afinava, depois engrossava, depois afinava. E vou falar pra vocês, quando eu fazia acupuntura, meu endométrio afinava. E quando eu não fazia acupuntura, meu endométrio engrossava. Eu falei, quer saber? Tchau, acupuntura. Parei de fazer acupuntura. Finalmente meu endométrio engrossou, como eu falei pra vocês, demorava muito na época. E eu não entendia por quê, mas depois eu explico que agora eu entendi por quê. E aí, quando finalmente meu endométrio engrossou, fomos lá pra segunda tentativa. Tínhamos 8 embriões. Aí, como eu tinha usado 2, agora sobraram 6 embriões. Aí pegaram os melhores desses 6 embriões e colocaram. Quando eu falo os melhores, não é de saúde, tá, gente? É de chance de colar no útero. O embrião, ele tem classificações. Dentro dessas classificações, você sabe se ele vai ter mais chance ou menos chance de colar, dependendo do número de células que ele tem e tudo mais. A gente não fez biópsia do embrião, a gente não sabia o sexo de nenhum. Muita gente me perguntou isso, a gente não sabia. Aí coloquei lá dentro, dessa vez eu senti muita dor na hora que colocou. Falei, gente, da outra vez eu não senti nada. Até falei, nossa, colocou. Aí eu fiquei noiada, falando, ai, será que aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, tal, tudo bem. Fui pra casa, fiz o mesmo repouso da outra vez, não mudei muita coisa igual da outra vez, com muita expectativa, com muita esperança. E como
como a minha primeira gestação tinha dado de primeira, eu tinha certeza que eu ia ficar grávida de novo. Só que a diferença dessa vez é que eu não senti nenhum sintoma que eu tinha sentido da outra vez. Da outra vez eu senti uns sintomas que, assim, eu prestava muita atenção pra sentir, lógico, mas eu sentia umas fisgadinhas no útero, eu senti dor de cabeça um dia, eu senti, sei lá, um pouco de tontura no outro, eu senti algumas coisinhas. E dessa vez eu não tava sentindo muita coisa, não. E aí eu comecei a ficar assim, ai meu Deus, será? Aí quando eu fui lá pelo 7º dia, 8º dia, que foi mais ou menos quando eu descobri da outra vez, no 8º dia, eu comecei a sentir cólica meio menstrual. Aí eu falei, ai meu Deus, ferrou. Então, não tô, não sei o quê. Aí eu tinha prometido pra mim mesma que eu não ia fazer o teste de farmácia, mas eu comprei o bendito teste de farmácia e fiz. E aí deu negativo. E isso pra mim foi um baque muito grande. Eu fiquei muito mal, muito mesmo, assim. Eu falei, não acredito, por que eu fui fazer isso? Porque pode dar falso negativo e agora eu fiquei super sem esperança, e agora eu tô triste. Enfim, aí demorou 2 dias, fiz de novo, negativo de novo. Aí eu liguei pro meu médico, falei, aconteceu isso, posso fazer o exame de sangue logo? Ele falou, pode, porque o exame de sangue nessa altura, com 11 dias, depois da transferência de blastocisto, já teria que dar pelo menos um pouco, uma gravidez, né, com hormônio baixinho, mas daria. Daí eu fiz o teste o exame de sangue e deu negativo. E esse dia foi muito triste pra mim, mas ao mesmo tempo foi assim, diferente da perda, óbvio, da outra vez. A perda foi muito mais impactante na minha vida e muito mais triste. Esse dia foi assim, frustrante, mas aí eu já comecei a olhar pra frente. Eu falei, não vou desistir, não vou baixar a cabeça. E aí eu comecei a pensar, vou mudar de médico, vou mudar de áreas, eu preciso mudar. Eu nunca tinha pego uma segunda opinião, eu confiava muito no meu médico, ele é um médico da minha família, foi médico de várias amigas, foi médico da minha cunhada, enfim. Então, eu falei, agora eu vou mudar, eu preciso mudar de áreas, eu preciso ver uma nova recepcionista, um novo médico, uma nova cadeira, um novo tudo. Eu não queria passar por tudo aquilo de novo, como se nada tivesse acontecido. E aí eu fui pegar indicação com algumas pessoas e me indicaram essa minha médica, que hoje eu estou, que eu amo de paixão, que ela chama a doutora Daniela Castellotti, e ela é especialista em reprodução humana. E aí eu fiquei desesperada pra ir nela, tipo, eu liguei pra ela, meu pai ligou pra ela, a gente tava tipo assim, pelo amor de Deus, me encaixa quanto antes. Foi assim, no dia seguinte que eu descobri que eu não tinha dado certo, eu já tava falando com ela, já tava marcando uma consulta e ela conseguiu me encaixar num horário lá, enfim, e eu fui lá. Primeiro que eu entrei na clínica, a clínica dela é cheia de bebês pra tudo quanto é lado, cartinhas de agradecimento, é bem outra vibe, assim, é uma vibe de quem é especialista mesmo nessa história, né, da reprodução humana, fertilização, etc. Eu entrei lá e contei tudo pra ela, e ela falou, vamos olhar seu útero. Aí ela tem ultrassom lá na clínica, olhou meu útero e falou, olha, não parece ter nada, mas eu vou te indicar um exame que é meio chatinho, que é pra ver se o seu endométrio tá tudo bem, se ele é chatinho mesmo, ou se não. Eu acho que ele não é. Eu acho que, por exemplo, por você ter engravidado, eu acho que simplesmente não deu certo as primeiras, mas pode ser que dê certo, mas assim, vamos fazer esse exame. Aí nisso ela foi me contando um pouco do processo, como ela faz, e aí nesse meio tempo da conversa com ela, só nessa conversa eu já senti que o tratamento com ela ia ser muito diferente. Por que eu falo diferente? Porque eu descobri que eu não tomei hormônio suficiente na primeira e na segunda tentativa que eu deveria ter tomado pra segurar a gravidez e até pra engravidar. Quando eu contei pra ela a quantidade de hormônio que eu tinha tomado, apesar de eu já achar que era bastante, ela falou, isso aí é incompatível com uma gravidez. O fato de você ter engravidado com esse baixo hormônio que você tomou, já mostra que você não tem nada no seu endométrio. Então eu não vou mais indicar esse exame. Tipo, ela desistiu de indicar esse exame e ela falou, em vez da gente fazer esse exame e tudo mais, já vamos direto pra começar de novo o tratamento e colocar. Eu falei, jura? Então, tipo, eu tava muito feliz. Eu nem fiquei frustrada, assim, de ter feito errado das outras vezes. Eu fiquei tão feliz da possibilidade de fazer logo que eu foquei nisso. Eu foquei na parte boa. Eu foquei que não tinha problema com o meu corpo. Eu foquei que daqui pra frente ia ser feito certo, sabe? Eu acho que a gente tem que focar nas coisas boas, no positivo, porque senão o tratamento pode ser muito pesado pra nossa cabeça, pro psicológico. Enfim, então o que eu quero deixar, assim, como recado já de cara pra vocês vocês têm que fazer FIV e tal, vão em mais de um médico. Eu fiz a besteira de não ir no começo, mas depois quando eu fui nela, eu vi que era outra pegada, completamente diferente. Então, pra preparar meu corpo com a doutora Daniela Castellotti, eu tomei uma injeção de estrogênio, diferente dos patches que eu grudava antes, que demorava um século pra engrossar meu endométrio. E o que demorava normalmente 30 dias, demorou com ela uma semana. Então, em uma semana, meu endométrio engrossou e eu fiquei tipo, meu Deus, em uma semana eu fiquei muito feliz. Aí ela falou, agora você vai começar a tomar hormônio por uma semana. Então, uma semana antes do procedimento, eu tomei a progesterona, que é um hormônio super importante, que o corpo naturalmente libera, mas quando você faz a FIV ou a TEC, o seu corpo não libera. Então, eu fiquei tomando 6 dias de progesterona, com o endométrio engrossado, tomando as injeções de estrogênio também. E aí, uma semana depois, já era hora de marcar. Nisso, meus embriões estavam numa outra clínica. Eu fiz uma transferência de uma clínica pra outra, pra essa clínica Huntington, que é a clínica que eu fiz agora meu tratamento, que é uma das mais conhecidas do Brasil. E a minha médica, ela trabalha com a Huntington. Marcamos o dia super positivos, super felizes, e minha médica é muito positiva também. E aí, no dia de colocar, de novo, foi super tranquilo, eu não senti nada.
linda. E aí, na hora que colocou, foi muito emocionante. E depois que colocou, ela fez uma fotinho, assim, do meu endométrio, que fica meio branquinho, assim, na hora que coloca. E ela me deu a foto e falou, essa é a primeira foto do álbum pra você. Eu coloquei de novo 2 embriões, então agora só sobraram 2 lá congelados. E eu coloquei os 2 dos 4 que tinham sobrado. E aí, os embriões, só pra vocês terem noção, os melhores embriões eu já tinha usado. Esses 2 tinham classificação boa, mas eles não eram os excelentes, que tinham mais células pra grudar. Então vocês veem que não tem muito a ver. Eles falaram até que os piores embriões podem ser que colhem e os melhores não colhem. Então não tem muito a ver, não entrem muito nessa noia. Então os meus embriões, 2 embriões eram bons. O embriologista explicou tudo pra gente e tal. A gente então foi ótima. A doutora Daniela foi excelente. Me deu a fotinha, eu guardei. Fiquei rezando muito. E aí dessa vez eu fiz algumas coisas que eu li muito sobre, de orientações de como ajudar no sucesso da Tec e da FIV, né? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu explico o que eu fiz de diferente dessa vez do que das outras, além, logicamente, de tomar muito mais hormônios. A doutora me deu, assim, uma bomba de hormônios. E outra coisa que ela faz de legal é que ela controla esses hormônios depois que coloca. Então eu coloquei, dali 3 dias eu já tava na clínica dela tirando sangue pra ver como estava a minha progesterona e meu estrogênio. Ela me explicou que os níveis de progesterona e estrogênio influenciam muito no sucesso da FIV. Então isso foi uma coisa que ela faz de muito diferente. A cada 3 dias ela dosava meus hormônios. E graças a Deus, como vocês sabem, a gente dessa vez teve muito sucesso. Os 2 embriões colaram e agora tem 2 menininhas aqui dentro. E eu tô muito, muito feliz. E eu tô muito feliz de poder dividir essa história com vocês. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu sei que quem tá passando por isso vai gostar de saber todos os detalhes. Por isso que eu não poupei detalhes pra vocês. Lógico, eu falei uma versão muito resumida. Eu tô falando de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses por aí, de tentativas. Foram 3 FIVs, foram 2 rodadas de coito programado, foram 2 meses de hormônio por boca também. Então foi um processo muito longo, como vocês sabem, como eu contei agora, mas que eu tô resumindo num vídeo pra vocês. Tentei ao máximo dar todos os detalhes que eu pude. E a partir daqui eu vou fazer outros vídeos já falando especificamente de cada coisa. Mas eu quero fazer um agradecimento especial nesse vídeo pra doutora Daniela Castellotti, que é a minha médica, que eu tô apaixonada perdidamente por ela. Minha família também. E ela realmente descobriu que o meu processo não tava sendo conduzido da melhor forma. Talvez eu tivesse tido sucesso de primeira. Provavelmente sim, se eu tivesse tomado a quantidade adequada de hormônios, se eu tivesse com ela. Mas se a gente viver de e se, a gente vive frustrada. Então eu prefiro não ficar pensando nisso, eu prefiro pensar que eu passei por tudo isso porque eu tinha que passar por tudo isso. Então se eu perdi o neném porque eu não tomei muito hormônio na primeira vez, é porque só tinha um e agora vieram as 2 e Deus queria que viessem essas 2, então eu acho que tudo tem a hora certa e eu prefiro pensar assim, porque eu sou muito mais feliz pensando assim. E eu tenho certeza que eu passei por tudo isso pra poder ajudar muita gente aí que tem esse processo, que é difícil. Eu sei que tem gente que tem histórias muito mais longas. Eu quero até trazer algumas pessoas dessas pro canal pra contar pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até o final. Eu sei que é difícil, mas espero que sim. E deixa aqui nos comentários tudo que vocês querem saber, de dúvidas dentro desse assunto. Eu vou fazer muitos outros vídeos pra vocês sobre isso, tá bom? Um beijo, obrigada, deixem os comentários, likes, se inscrevam no canal, tá bom? E dividam com pessoas que estão passando por isso também, que precisam desse apoio e precisam ouvir histórias pra não se sentirem sozinhas no mundo. Beijo, tchau. Eu tenho ovário policístico, acho que chama síndrome de ovário na dose que eu precisar, porque na verdade vem a agulha, não é agulha, dá um desbalance, o que aconteceu? Ai, que susto. Não, eu falei que... Bom... Ao mesmo tempo, não foi crescendo um pouco mais rápido, menti. Quando eu comecei, então vamos lá, volta, porque eu tô me enrolando. Nossa, isso foi em março, tá? Não, isso foi em fevereiro, desculpa, foi no final de fevereiro. Não, desculpa, eu não lembro mais ou menos o time. Foi em fevereiro, começo de fevereiro, porque eu comecei em janeiro.